0-0 Flamengo e Botafogo, muito abaixo do que as equipes apresentaram aí nas últimas rodadas, principalmente meio de semana, Libertadores, Flamengo e Botafogo fizeram bons jogos, venceram, né? Praticamente reacenderam aí a possibilidade de classificação da Libertadores, que estava complicado, mas ontem, quando se enfrentaram, era uma preguiça, era uma coisa horrenda. O Flamengo, o Felipe Luiz poupou o Arrascaeta, ainda não pôde contar com o Gerson suspenso por causa de expulsão contra o Bahia e o Pulgar contundido, então o Flamengo jogou sem 3 titulares, e o De La Cruz, que deixou o jogo no segundo tempo, já gerou preocupação. O De La Cruz, canela de vidro, tá com uma entorse aí, deu provavelmente uma entorse no joelho esquerdo, vai ser mais avaliado hoje pelo departamento médico, mas o Flamengo já emitiu uma notinha de entorse no tornozelo esquerdo. E aí, Marquinhos, joguinho que a gente fez ontem, gostou, curtiu? Nem nós não curtimos, e principalmente o público que pagou para ver aquilo lá, né? Um show de horrores. Os dois times super qualificados, uma partida muito feia, mas acontece, né? De vez em quando acontece. O jogo foi muito truncado, né? Muito feio, sem plasticidade, sem qualidade técnica. O jogo foi mais briga com a bola do que futebol. E só pra falar, Edinho, as duas equipes bem desfalcadas, que o Marquinhos, por isso que eu acho que foi ruim. O Flamengo jogou só com o titular, só o De La Cruz no meio de campo. Jogou sem Gerson, o Arrascaeta em cima da hora foi poupado, ou seja, não era o meio de campo titular do Flamengo. Já mostrou que quando saem 2 do meio de campo, já complicou, já não consegue fazer uma boa atuação. Bruno Henrique jogou pelo meio, o Luiz Araújo também em outras partidas já jogou por ali, mas quando saem 2 do meio de campo, já embola. Já embola, quando sai o Gerson e o Arrascaeta junto, você vê que o Flamengo não consegue criar. O Botafogo também sofreu com isso. O Botafogo sem o Arthur, o Botafogo, se você for ver, assim, a zaga titular, que já não joga há muito tempo, mas são 5 titulares que o Botafogo não tem à disposição. Do Renato Paiva, um time cheio de desfalques, cheio de jogadores que não são titulares, você vê que os treinadores ainda dependem muito desses titulares ainda, que o elenco não está conseguindo suprir a ausência de alguns titulares importantes. E Botafogo e Flamengo provaram isso ontem, que quando sai 2 jogadores importantes, fica difícil dar continuidade aí para a boa fase das equipes, ainda mais com um jogo atrás do outro também, né? E aí dificulta muito. É verdade, teve muitas dificuldades ontem no jogo, tipo, um jogo tecnicamente muito abaixo. Ô, Márcio, o que você acha desse lance da minutagem de ter poupado o Arrascaeta num jogo tão importante que o Flamengo poderia retomar a liderança do Campeonato Brasileiro? E eu fico assim meio em dúvida, porque no meio de semana o Flamengo tem o Botafogo da Paraíba, o Flamengo já ganhou de 1-0 lá, jogo da Copa do Brasil. Eu, particularmente, teria poupado no meio de semana do que no clássico, né? Mas a fisiologia tá aí, os profissionais do Flamengo acharam melhor poupar nesse jogo, e principalmente pelo fato do Flamengo estar sem o Gerson e o Pulgar, ou seja, só tinha o Nico de la Cruz, mexeu do meio campo inteiro na estrutura do time, que é formada no meio de campo. Como é que você vê esse negócio do Arrascaeta não ter jogado? Então, pegou de surpresa, né? Eu não esperava que o Arrascaeta não fosse jogar, acho que quase ninguém, né? Até o torcedor do Flamengo foi pego de surpresa quando saiu aí a notícia do Flamengo que ele não iria nem pro banco. Mas eu acho que aconteceu alguma coisa, né? Pra ter tido essa decisão, assim, de nem no banco deixar o Arrascaeta. Porque eu penso que se ele tivesse talvez não tão bem fisicamente, deixar ele no banco pra se tivesse um jogo ruim, né? Um 0-0 ali, que foi o que aconteceu. De repente colocar ele na metade do segundo tempo. Agora ele nem ir pro jogo. Eu fico me questionando aqui se foi só poupar ou se teve alguma coisa, assim, né? Sentiu alguma coisa muscular, alguma coisa assim que eles preferiram não falar agora. Mas achei bem estranho e acho que é bem isso que você falou, né? O Palmeiras agora abriu 4 pontos, então vai abrindo vantagem. E o Brasileirão de ponto corrido é isso, né? Cada jogo, quem tá querendo brigar por título, cada jogo é importante. Não dá pra ficar vacilando, não. Vamos ouvir o técnico Felipe Luiz depois do jogo contra o Botafogo na coletiva, ele falando a respeito aí desses desfalques aí que o Flamengo teve, principalmente o meio campo, né? Que o Flamengo não tinha meio campo, só tinha Nico de la Cruz. Vamos ouvir aí o Felipe Luiz. Agora, desse jeito, que o torcedor se acostume. Os melhores não vão estar no campo, nem aqui, nem os do Palmeiras, nem os do Botafogo, nem... É simples assim, né? Então, hoje realmente perdemos o Arrascaeta, não conseguiu vir pro jogo, não está em condições de jogar. O Bruno Henrique foi no sacrifício, o Alexandro
chegou no limite, os zagueiros a gente viu que estava no limite, e temos um elenco muito qualificado e também temos bastantes desfalques que não servem como desculpa. Poderíamos ter feito um melhor jogo, mas também jogamos contra um grande adversário que também nos estudou bem, nos colocou em situações na qual nos causou dificuldades. Então eu diria que foi um primeiro tempo equilibrado, onde a gente dominou, conseguimos chegar bastante na área do Botafogo, tivemos nossas chances, e o segundo tempo já, a partir do minuto 15 em diante, o jogo ficou... eu perdi a mão do jogo, já ficou um pouco caótico, as posições não estavam sendo respeitadas, e aí eu já era futebol, aquilo ali já não era o que eu gosto, mas mesmo assim, acho que como você falou, eu concordo, um ponto justo. Aí o Felipe Luiz falando desses desfalques, mas Marquinhos, é bom dizer que o Botafogo tinha 5 desfalques, né? De titular, vamos dizer assim. Tinham 6 desfalques no todo, sendo que 5 também eram jogadores titulares. E eu acho que o Flamengo poderia ter aproveitado justamente mais esses desfalques do Botafogo, né? Assim, Dinho, eu sou contra o treinador falar sobre desfalques porque você tem um elenco, né? E dito isso, não só por nós, como todos da imprensa e todos os torcedores, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil. Logicamente que você, sem um Arrascaeta, faz uma diferença imensa, né? Pulgar e Gerson nem se falam, que é a contenção e a saída de bola do Flamengo. Faz diferença você ter os jogadores que estão acostumados a jogar, sair jogando como titular. Eu, como já falo aqui há algum tempo, eu sou contra esse negócio de manutenção, de carga, mas eu respeito todos os profissionais da área de fisiologia, mas o jogador tem que assumir um pouquinho a responsabilidade. Sabe por que eu digo isso, Dinho? Para o pessoal que não acompanha ou só acompanha a notícia, é diferente de quem vivenciou e está ali o dia a dia. Se eu sou poupado, eu sou um atleta, eu sou poupado para não jogar contra o Botafogo, no dia seguinte eu tenho que treinar. E qual controle de carga ele está tendo? Eu tenho que treinar, mas ele vai conduzir o treinamento. Ele vai na academia. Ele vai dar um trotezinho, ele vai fazer um trabalho de piscina. Mas ele não tem que acordar cedo? Ele não tem que fazer todo um trabalho específico, descansar e ficar em casa. Ele vai descansar porque ele está cansado. Eu sou totalmente contra e falo isso por muito. Fiz isso durante 20 anos da minha vida. Eu não gostava de ficar de fora. E se eu ficasse de fora, eu perdia a minha vaga. Logicamente, com o Arrascaeta hoje no Flamengo, ele tem um papel que não tem ninguém que faça igual a ele no meio de campo, né? Que é um cara super diferenciado. Aí o Flamengo poupa ele num clássico e o Palmeiras jogando no mesmo dia e deu uma escapada de 4 pontos que faz diferença demais no final do campeonato, sendo que podia preservá-lo no jogo contra o Botafogo da Paraíba na Copa do Brasil.